Há lembranças que não envelhecem. Elas não pertencem ao tempo, pertencem à alma. São como ecos que ressoam de vidas que talvez nunca tenhamos vivido, mas que insistem em nos lembrar de algo que esquecemos. Quando somos crianças, ainda conseguimos ouvir esses ecos. Eles sussurram nos intervalos entre o riso e o silêncio, nas tardes em que o vento brinca com as folhas e o sol parece nos observar em segredo. E é nesse instante, aparentemente banal, que o despertar começa. Alan Watts costumava dizer que a vida não é uma jornada rumo a algum lugar, mas uma dança que sempre esteve acontecendo. E algumas almas, mesmo pequenas, já escutam a música antes de todos. Você se lembra de quando o mundo parecia um mistério em aberto? Tudo era tão intenso, tão vivo, tão absolutamente presente, que até o ar parecia ter consciência. Enquanto os outros brincavam distraídos, havia em você uma parte que observava tudo com estranha lucidez, como se soubesse que aquilo não era apenas um jogo, mas um ensaio para algo muito maior. Essa percepção precoce, esse olhar que via além da forma, é o primeiro indício de uma alma desperta. Watts dizia que o universo desperta em si mesmo através de nós, e que certas crianças são os primeiros olhos por onde a totalidade se contempla. São sementes de consciência plantadas antes do tempo florescer. O primeiro sinal é a sensibilidade extrema. Você não apenas via, você sentia. O riso de alguém feliz era como uma melodia dentro de você, e o choro de um desconhecido era uma corda vibrando na sua própria alma. Cada gesto, cada tom de voz, cada silêncio parecia carregar um significado oculto. Quando alguém mentia, você sentia o peso da mentira no ar. Quando alguém sofria, o sofrimento encontrava abrigo em você. E por isso, o mundo te chamou de frágil. Pediram que se tornasse mais forte, que parasse de sentir tanto, que aprendesse a ignorar. Mas você não podia, porque o que os outros chamavam de fraqueza era, na verdade, a sua antena, a mesma que capta as ondas sutis da existência, a mesma que traduz o invisível em emoção. Alan Watts dizia: a sensibilidade não é um defeito, é a percepção de que o universo é vivo e você é o nervo exposto dessa vida. Mas logo veio a segunda marca, a curiosidade perigosa. Enquanto o mundo se contentava com respostas simples, você se perguntava por quê? Por que as pessoas fazem o que fazem? Por que chamamos isto de real? Por que o tempo corre apenas em uma direção? Por que a morte parece uma porta e não um fim? E por mais que os adultos tentassem calar suas perguntas, algo em você se recusava a aceitar o script. Alan Watts dizia que as perguntas são portais. O despertar começa quando paramos de decorar respostas e ousamos duvidar daquilo que nos foi ensinado. Uma alma desperta não busca certezas, ela busca ver. E quem vê demais, cedo ou tarde, percebe que o mundo inteiro é uma peça encenada, uma máscara usada por algo infinitamente maior. Essa percepção traz um preço: a solidão. Desde cedo você percebeu que estar com os outros nem sempre significava estar presente. A conversa dos adultos soava como ruído. O riso das multidões parecia forçado. Havia uma parte de você que ansiava pelo silêncio. Você fugia para debaixo de árvores, para cantos da casa, para o interior do próprio pensamento. E ali, na solidão, sentia algo que o mundo não podia te dar: presença. O vazio deixava de ser vazio e tornava-se pleno. O silêncio não era ausência de som, era a voz de algo invisível. Alan Watts dizia que quem teme a solidão teme a si mesmo, porque no fundo sabe que não está só. Há um universo inteiro observando através dos nossos olhos. Mas talvez o sinal mais profundo, aquele que nenhuma palavra explica, seja o sentimento de saudade de um lar que não existe em lugar algum. Quando criança,
Talvez você tenha olhado para o céu e sentido vontade de chorar, sem saber por quê. Não era tristeza, era lembrança. Uma recordação de algo que você nunca viveu, mas que ainda assim reconhecia. Watts descrevia isso como a nostalgia do infinito, o eco do todo chamando cada parte de volta para casa. É o coração recordando que não é apenas um órgão, mas um portal, que não bate para manter a vida, mas para lembrar o universo de que ele está vivo dentro de nós. O mundo, claro, tentou te convencer de que tudo isso era imaginação. E crescer significava esquecer. E ser adulto era aprender a se distrair. E muitos de nós aceitaram esse anestésico. Mas alguns, talvez você, jamais conseguiram dormir completamente. Algo dentro permaneceu desperto, mesmo quando a mente tentou apagar a luz. E é essa centelha, discreta e persistente, que hoje faz você ouvir estas palavras. Porque a verdade é que o despertar nunca foi uma conquista. É uma lembrança. É o momento em que o ator percebe que estava interpretando o papel da própria busca. Alan Watts dizia que a ilusão mais profunda é a de que estamos separados. E talvez por isso a infância dos despertos pareça tão confusa, porque eles já sentem a unidade antes de aprender o jogo da separação. O que você chamava de estranheza era apenas lucidez. O que o mundo chamava de distração era apenas contemplação. Você não estava fora do mundo, estava dentro dele demais. E essa intensidade, esse mergulho, esse ver sem filtros, é a primeira forma de sabedoria. Agora, olhe para trás e veja. Cada momento de dor, cada pergunta sem resposta, cada instante de silêncio, todos eram sinais. Nada foi aleatório. A sensibilidade era o treinamento. A solidão era o templo. A curiosidade era o chamado. A saudade era a bússola. E o fato de você ainda se lembrar, de ainda sentir que há algo além do que o mundo mostra, é a prova de que o despertar nunca parou. Ele apenas muda de forma. Ele se camufla no cotidiano, nas pequenas pausas, nos olhares que duram um segundo e valem uma vida. Watts dizia que a vida é o próprio mistério brincando de se esquecer. E talvez o maior segredo seja este. O despertar não é sobre se tornar algo novo, mas sobre perceber o que sempre foi. O mesmo ser que chorava com o passar das nuvens na infância é o mesmo que agora busca sentido nas palavras de um filósofo. Não há diferença entre o começo e o agora. Há apenas camadas de esquecimento sendo retiradas. A verdade não cresce, ela emerge. Portanto, se a sua infância foi marcada por sentimentos profundos, perguntas incômodas, silêncios longos e uma saudade inexplicável, saiba que nada disso foi um erro. Foi o ensaio da sua lembrança. Foi a alma dizendo, em linguagem simbólica: você já está desperto, só ainda não percebeu. E é exatamente aqui que esta jornada começa. Porque o que chamamos de despertar não é um destino, é um retorno. Um retorno àquela criança que olhava ao céu e sentia que o céu olhava de volta. Há uma etapa do despertar em que a alma desperta começa a compreender a natureza paradoxal da própria sensibilidade. Aquilo que antes parecia um fardo, o peso de sentir demais, a dor de perceber o que os outros ignoram, revela-se na verdade uma iniciação. Alan Watts dizia que a consciência se expande à medida que o coração se permite quebrar. E é exatamente isso que o desenvolvimento emocional representa: o florescimento da dor em sabedoria, o amadurecimento do sentir até que ele se torne visão. Desde a infância, o mundo tentava te ensinar que emoções são fraquezas, que chorar é rendição, que duvidar é erro, que o silêncio é vazio. Mas a alma desperta descobre cedo demais que isso é mentira. Descobre que o choro é uma prece antiga, que a dúvida é a semente da clareza e que o silêncio
é o idioma do infinito. Cada emoção, quando olhada com honestidade, é uma porta. E todas essas portas levam de volta ao mesmo lugar, a verdade de quem você é. É por isso que, para o desperto, o sofrimento não é inimigo, mas espelho. A dor não surge para puni-lo, mas para revelar-lhe onde ainda há resistência. Alan Watts costumava dizer que o ego é o esforço do universo para se enganar, e que todo sofrimento nasce desse esforço. Sofremos porque tentamos controlar o incontrolável, segurar o que está destinado a passar e negar o que está tentando nascer. Quando a alma compreende isso, o sofrimento perde o veneno. Ele continua doendo, mas a dor passa a ter sentido. E tudo o que tem sentido, cura. Essa compreensão não vem de livros nem de doutrinas, vem da experiência nua, do confronto direto com o que se sente. É quando o ser humano para de correr de si mesmo e, pela primeira vez, fica com o medo, com a culpa, com o vazio, e descobre que o medo não é um monstro, mas uma criança assustada, que a culpa não é castigo, mas saudade da verdade, que o vazio, longe de ser ausência, é o ventre do cosmos. Alan Watts dizia que o vazio não é o oposto da existência, é o útero dela. Tudo o que é, nasce do nada. E esse nada é o que você sente quando se aquieta o suficiente para perceber o universo respirando dentro de você. O desenvolvimento emocional é, portanto, uma rendição gradual. Uma entrega que não é derrota, mas reconhecimento. Porque lutar contra o que se sente é o mesmo que lutar contra o próprio ser. O desperto começa a perceber que tudo o que acontece, até o que dói, acontece em si, não a si. A vida não o agride. Ela o molda. Cada perda, cada rejeição, cada fracasso é o cinzel invisível esculpindo uma consciência mais ampla. E é nesse ponto que o paradoxo se aprofunda. Quanto mais a alma desperta, mais ela sente. Mas quanto mais ela sente, menos sofre. Isso porque o sofrimento não está na dor em si, mas na resistência à dor. O despertar emocional é a dissolução dessa resistência. É o momento em que você permite que a vida o atravesse por completo. E ao fazer isso, descobre que o que dói não é o atravessar, mas o segurar. Watts dizia: não se segure e flua, porque você não é uma coisa sólida tentando sobreviver. Você é o movimento em si. Mas há uma parte do caminho que ninguém avisa. O cansaço da alma desperta. Chega um ponto em que ver demais se torna pesado. Sentir demais, exaustivo. Você percebe a falsidade nas conversas, a superficialidade nas relações, o ruído no mundo. E então surge o impulso de se afastar, de se proteger, de desaparecer. Muitos confundem isso com depressão, mas é o luto da ilusão. É o momento em que o velho você morre e o novo ainda não nasceu. Alan Watts chamava esse estado de a noite escura do despertar, o intervalo entre dois mundos. Nesse intervalo, tudo o que antes fazia sentido parece se dissolver. O que você amava já não o preenche. O que o motivava já não o move. E ainda assim, algo dentro de você insiste em permanecer vivo. É a centelha original, o núcleo da consciência que nunca dorme. É ela que o guia silenciosamente, mesmo quando a mente está perdida. Watts dizia que você não precisa forçar o despertar. Ele é como o sol. Nasce quando é hora. Mas até o sol, antes de surgir, enfrenta o abismo da madrugada. É nesse escuro que a alma aprende a confiar. E essa confiança é a mais pura forma de emoção desperta. Confiar quando não há garantias. Amar quando há risco. Permitir-se sentir quando tudo parece instável. É aqui que o coração se torna sábio. Não por evitar a dor, mas por abraçá-la até que ela se transforme. O coração desperto é aquele que sangra sem se fechar, que se parte, mas se expande, e aprende a ver Deus nas imperfeições,
beleza nas perdas, sentido no aparente acaso. O desenvolvimento emocional, então, não é linear. Ele se move em espirais, círculos de expansão e recolhimento. A cada volta, você compreende algo que antes parecia impossível. Aprende que não há emoção errada, apenas emoção não compreendida. Aprende que o amor não é um sentimento, mas uma frequência, e que o verdadeiro crescimento não acontece quando controlamos o que sentimos, mas quando nos tornamos vastos o suficiente para conter tudo o que sentimos. Alan Watts descrevia isso como o momento em que o indivíduo percebe ser o próprio mar, e não a onda. As ondas se agitam, colidem, desaparecem, mas o mar permanece. O desperto deixa de se identificar com o drama da superfície e começa a viver a partir das profundezas. Ele ainda sente as ondas, mas já não é arrastado por elas. E é aí que nasce a serenidade. Não a ausência de tempestades, mas a presença de um centro imutável. Essa serenidade é o segundo nascimento. O primeiro é o biológico. O corpo entra no mundo. O segundo é o espiritual. O mundo entra em você. Quando isso acontece, o olhar muda. As coisas simples se tornam milagres. O vento deixa de ser apenas ar em movimento e passa a ser uma mensagem antiga. O riso de uma criança, o som da chuva, o toque de alguém que você ama, tudo adquire uma profundidade nova. É como se o universo, pela primeira vez, respirasse com você. E, no entanto, a alma desperta não se torna indiferente. Pelo contrário, ela se torna mais humana. A compaixão se expande, a empatia se intensifica. Porque quem viu a si mesmo em tudo, não pode mais ferir nada, sem ferir a si mesmo. Watts dizia que a iluminação não o torna separado do mundo, mas tão unido a ele que toda dor alheia se torna oração. E assim, o desperto não se isola, ele participa, mas participa de outro modo. Em vez de reagir, responde. Em vez de lutar contra o caos, dança com ele. E aqui está o grande segredo emocional. O despertar não elimina as emoções. Ele as transfigura. O medo se torna atenção. A tristeza se torna profundidade. A raiva se torna energia criadora. A alegria deixa de ser euforia e se torna quietude luminosa. Cada emoção é integrada, como uma nota essencial na sinfonia do ser. Nada é rejeitado, tudo é compreendido. Watts dizia que a sabedoria não é apagar as sombras, mas iluminar o que as projeta. O verdadeiro desenvolvimento emocional é, portanto, uma alquimia. E a alma desperta é o laboratório onde essa alquimia acontece. As dores da infância, as feridas da adolescência, os colapsos da vida adulta, tudo se torna matéria-prima para a consciência. Nada é desperdiçado, tudo serve, porque o universo, em última instância, é um artista, e o sofrimento é apenas o modo como ele esculpe formas mais belas. E quando essa percepção se estabiliza, nasce uma nova alegria, silenciosa, serena, inabalável. Não a alegria dos momentos felizes, mas a alegria de estar consciente, mesmo no meio da dor. É a alegria de quem finalmente entendeu que nada precisa ser diferente para que a vida seja sagrada. É a alegria de quem parou de buscar e começou a ver. Alan Watts dizia: você é a abertura pela qual o universo toma consciência de si mesmo. O desenvolvimento emocional é a expansão dessa abertura. Quanto mais você sente, mais o universo vê. E quanto mais ele vê através de você, mais você se torna o que sempre foi. Pura consciência em experiência humana. Em algum ponto da jornada, o despertar deixa de ser um evento e se torna um estado. A alma começa a perceber que não há mais retorno possível, porque não há mais quem retorne. O eu que buscava
e perguntava, que tentava compreender, começa a dissolver-se naquilo que sempre observava. Alan Watts chamava isso de a grande virada, o momento em que o buscador percebe que aquilo que procura é o próprio ato de buscar. E, ao compreender isso, o jogo muda por completo. Até aqui, o despertar foi emoção, revelação, cura. Agora, ele se transforma em visão. Uma visão que não pertence aos olhos, mas à consciência. A realidade começa a ser percebida não como um palco, mas como um espelho infinito. Cada evento refletindo um aspecto do todo. O que antes parecia coincidência, agora se revela como sincronia. O que antes parecia acaso, agora soa como orquestra. E você começa a se perguntar, será que algum dia houve realmente separação entre o que eu sou e o que acontece comigo? Alan Watts dizia que você não vem ao mundo, você sai dele, como uma onda do mar. Essa ideia, tão simples e tão devastadora, derruba o último pilar da ilusão, o de que somos seres isolados, vivendo dentro de corpos. Quando a alma compreende que ela é o próprio universo, experienciando a si mesmo, tudo muda. A luta por sentido se dissolve, porque o sentido está em tudo. A ansiedade do destino se acalma, porque o destino não é uma linha, é uma dança. E, no entanto, o ego resiste. Ele pergunta, se eu não sou o autor, quem está no comando? Essa é a pergunta que desperta o último véu da busca. Watts explicava que o eu, que tenta controlar, é o mesmo que se sente separado. A tentativa de controlar é a raiz da divisão. Quem é esse que observa o pensamento tentando parar de pensar? Quem é esse que diz, eu deveria ser mais presente? É como uma sombra tentando iluminar a si mesma. O paradoxo é que a própria tentativa de acordar é o que mantém o sonho. O verdadeiro despertar, então, não é uma conquista, mas um colapso. O colapso da ilusão do controle. É o instante em que você para de tentar se tornar consciente e simplesmente percebe que a consciência já está aqui. Nada precisa ser feito. Watts dizia, você é o que o universo está fazendo agora. Essa frase, aparentemente simples, contém toda a essência da iluminação. Porque, se você é o que o universo está fazendo, tudo o que acontece, até mesmo a dúvida, a confusão, o medo, é o próprio universo se movendo através de você. Essa percepção não traz apenas paz, traz liberdade. A liberdade de não precisar ser diferente do que é. A liberdade de deixar a vida acontecer, sem medo de estar errando o caminho. Porque o erro, na perspectiva do despertar, é apenas uma curva da totalidade. Watts comparava isso a uma peça de música. Não há notas erradas, apenas notas que conduzem a outras. A beleza está na totalidade da melodia, não em cada som isolado. E a vida, ele dizia, é a sinfonia do divino se descobrindo nota por nota, erro por acerto, caos por harmonia. Mas aqui surge outra pergunta inevitável. Se tudo é o universo se expressando, existe mesmo escolha? Existe livre-arbítrio? Watts respondia com um sorriso, o tipo de sorriso que não explica, mas liberta. Ele dizia, a liberdade não é escolher o que acontece, é perceber que o que acontece é você. Isso muda tudo. A escolha deixa de ser uma decisão do ego e se torna um movimento espontâneo da totalidade. Quando o corpo age, quando o pensamento surge, quando o desejo aparece, tudo isso é o universo se movendo de dentro para fora. O você, que pensava estar no comando, era apenas uma onda imaginando ser separada do mar. Essa compreensão é vertiginosa. A mente tenta resistir, tenta se agarrar a uma lógica, mas a lógica não alcança o infinito. Watts dizia que pensar sobre o despertar é como tentar morder os próprios dentes. Não há como compreender a totalidade estando dentro dela. Só é possível ser, e ser
É o ponto em que o conhecimento se curva diante da presença. É o momento em que o pensamento reconhece sua limitação e o silêncio assume o controle. Mas o silêncio de que falamos aqui não é a ausência de som. É a plenitude que sustenta todos os sons. É o silêncio entre as notas que torna a música possível. E quando esse silêncio é percebido, o mundo inteiro muda de textura. Você pode estar em meio à multidão, no caos da cidade, e ainda assim sentir um centro imóvel dentro de si. Esse centro é o observador que nunca nasceu e nunca morrerá. Quem é esse que observa a vida passar sem ser arrastado por ela? Essa é a pergunta que abre o portal. Watts dizia que a morte não é o oposto da vida, é o oposto do nascimento. A vida, em seu sentido mais amplo, nunca começou e nunca termina. Apenas se transforma. A alma desperta começa a perceber isso não como conceito, mas como experiência direta. Quando alguém morre, algo em você sabe que nada foi perdido, que a forma mudou, mas a essência permaneceu. E esse saber, embora traga lágrimas, traz também serenidade, porque você começa a sentir que tudo o que amou continua respirando em outro ritmo, em outro plano, em outro tempo. Nesse ponto, surge o que Watts chamava de olhar transparente. É o olhar que vê o mundo como um jogo divino, um lila, como dizem os antigos hindus. Tudo o que existe, do mais sublime ao mais trivial, é o ser brincando de esquecer e lembrar. O erro, o sucesso, o riso, o luto, todos são movimentos do mesmo mistério. E se o propósito da vida nunca foi alcançar algo, mas apenas participar desse jogo com consciência? Essa pergunta, simples e devastadora, desarma o buscador e o devolve ao presente, porque o presente é o único lugar onde o despertar pode existir. E o que o mantém desperto não é esforço, mas rendição. Watts dizia que a fé é o ato de se deixar cair, confiando que há algo para te segurar. O desenvolvimento espiritual, então, não é subir, mas cair. Cair no real, cair na própria vastidão. E ao cair, você percebe que nunca houve chão, porque o chão, o corpo, o céu, o tempo, tudo é você, em diferentes graus de densidade. Nesse nível, o despertar deixa de ser poético e se torna radical. É perceber que tudo o que existe é uma única consciência vibrando em infinitas formas, que a mesma energia que move as galáxias pulsa em seu peito agora. E a voz de Watts, suas dúvidas, suas lágrimas, sua respiração, tudo é o mesmo movimento. A alma desperta, olha o mundo e não vê mais pessoas. Vê expressões. Vê Deus rindo através dos rostos humanos. E é aqui que nasce o verdadeiro espanto. Se tudo é um, por que ainda sentimos separação? Por que o amor dói? Por que o medo retorna? A resposta é o mistério em sua forma mais pura. Watts dizia que a separação é o jogo necessário da consciência para poder se reconhecer. O universo se fragmenta em bilhões de olhos para poder se ver de todos os ângulos. O amor é a lembrança dessa unidade. A dor é a distância que criamos dela. Assim, o aprofundamento do despertar é a fusão desses opostos. É rir e chorar ao mesmo tempo. É sentir a beleza e o terror da existência coexistindo sem conflito. É saber que a luz só é visível porque há sombra, e o som só existe porque há silêncio, e o nascimento só é possível porque a morte o permite. E nesse equilíbrio, a alma desperta, aprende o segredo. Nada precisa ser superado, apenas integrado. Alan Watts dizia que a vida é um jogo que o eu infinito joga consigo mesmo. Ao entender isso, tudo muda de cor. O peso das perguntas se dissolve em leveza. O medo do futuro se transforma em curiosidade. E o que resta é um estado que não tem nome. Um riso silencioso. Uma paz
que não precisa ser explicada. O despertar não termina. Ele apenas continua se aprofundando, como o oceano que não tem fim. Apenas níveis de profundidade. Há um instante no caminho em que o despertar deixa de ser uma ideia e se torna uma presença física. Ele começa a pulsar no corpo, como se cada célula recordasse algo que a mente havia esquecido. É um calor que não vem do sol, uma lucidez que não vem do pensamento. O ar parece mais denso, as cores mais vivas, o tempo mais maleável. Tudo o que existe, até o mais simples, parece envolto por uma vibração silenciosa. Alan Watts dizia que a iluminação é a surpresa de perceber que tudo é exatamente como deveria ser. Quando essa compreensão invade o corpo, não há mais distância entre o espiritual e o material. O sagrado desce à carne. O despertar, neste ponto, não é mais uma busca, é uma possessão suave. Você não o controla. Ele o toma, lentamente, com a delicadeza de um rio que molda uma pedra. Há dias em que ele é êxtase e outros em que é vertigem. Há momentos em que o universo inteiro parece respirar dentro do seu peito e outros em que o silêncio pesa como chumbo. Mas em todos eles há uma constante, a consciência de estar vivo e de que estar vivo é o maior dos mistérios. Watts dizia que a vida é o milagre que não percebe a si mesmo até o momento do despertar. E esse momento, embora pareça extraordinário, é o mais natural que existe. Tudo o que parecia fixo começa a se mover. As fronteiras entre o dentro e o fora desaparecem. A árvore que balança do lado de fora não é mais um objeto. É um gesto seu, uma extensão da sua respiração. O canto de um pássaro não está no ar, está em você. O vento que toca o rosto não vem de fora, mas de dentro. É o universo, que antes parecia distante, agora experimentando a si mesmo através do toque, do som, do calor. E então surge a pergunta inevitável: como pode algo tão simples ter sido tão esquecido? Alan Watts dizia que a mente humana vive exilada do presente porque tenta aprisionar o fluxo. Ela quer segurar o instante, capturar o movimento, congelar o que por natureza é líquido. O despertar é o retorno ao estado líquido. É dissolver-se no que é aceitar o movimento sem tentar interrompê-lo. E nesse aceitar, algo mágico acontece. O medo morre, não porque desaparece, mas porque perde o sentido. O medo só existe enquanto acreditamos ser algo separado daquilo que muda. Quando percebemos que somos o próprio movimento, o medo se torna impossível. Esse estado não é uma fuga do mundo, é uma penetração mais profunda nele. Tudo o que antes era banal se transforma em epifania. A luz que atravessa a cortina, o som distante de uma cidade, o toque de uma mão, tudo se torna sagrado. A sacralidade deixa de ser conceito e se torna percepção direta. Watts dizia que o mistério do universo não é algo a ser resolvido, mas algo a ser vivido. E viver o mistério é a essência da imersão total. Mas esse estado também é perigoso, porque o ego tenta se apropriar dele. Assim que a mente percebe a profundidade do despertar, ela tenta transformá-lo em identidade. Sou desperto, diz. E nesse instante, perde tudo, porque o verdadeiro despertar é anônimo. Ele não pertence a ninguém. Ele acontece e desaparece, como o som do sino que vibra no ar e depois se dissolve. O perigo do ego espiritual é o de querer transformar o silêncio em troféu. Watts alertava para isso. O ego vai disfarçar-se de espírito para sobreviver. E ele sobrevive enquanto você acreditar que há alguém iluminado. Então, a imersão se torna teste. Tudo o que ainda estava escondido vem à tona. As feridas, os medos, os desejos reprimidos, tudo sobe à superfície. Não para punir, mas para ser integrado. A consciência expandida ilumina até as sombras mais densas. E é nesse confronto que o verdadeiro trabalho acontece.
porque a luz que desperta também revela o que ainda está dormindo. Você consegue olhar para o que ainda dói sem tentar apagar? Essa é a pergunta do despertar maduro. É aqui que o amor muda de forma. Ele deixa de ser emoção e se torna força cósmica. Amar, neste ponto, não é escolher, é reconhecer. É ver o divino em tudo, inclusive no que antes se rejeitava. É abraçar o vilão e o santo com o mesmo olhar. Watts dizia que Deus é o jogo de se esconder entre o eu e o outro. Quando essa percepção nasce, o julgamento morre. E com o julgamento, nasce a verdadeira compaixão. Não a piedade que olha de cima, mas o amor que olha de dentro. O corpo também desperta. Ele começa a vibrar em ritmos diferentes. Às vezes parece expandir-se até os limites do horizonte. Às vezes, se dissolve em puro espaço. Você sente pulsar o universo dentro das mãos, no peito, nos olhos. Há momentos em que o coração acelera sem motivo e você entende que é apenas a vida pulsando mais forte. É como se cada célula tivesse consciência própria. Cada respiração fosse uma oração. O corpo, antes visto como prisão, revela-se como templo. Watts dizia: seu corpo não é uma máquina que carrega a alma, é a alma visível. E então vem o silêncio. Não o silêncio da ausência de som, mas o silêncio vivo, saturado de presença. É o mesmo silêncio que você sentia na infância, mas agora o reconhece. É o mesmo mistério que te observava enquanto você olhava o céu. O círculo começa a se fechar. O que antes era intuição, agora é certeza silenciosa. Você sabe que está em casa, não em um lugar, mas em um estado. Tudo o que existe, existe dentro de você, e você dentro de tudo o que existe. Esse estado é tão vasto que a mente não consegue mantê-lo por muito tempo. Ela tenta nomear, definir, explicar. Mas a tentativa de definir é o primeiro passo para perder. Então, você aprende a deixar ir, a deixar o despertar acontecer sem interferência. A vida passa a fluir por você com naturalidade. As palavras saem sozinhas. As ações acontecem sem esforço. É como se uma inteligência maior, sempre presente, agora guiasse cada gesto. Watts dizia: o rio não precisa de mapas. Ele já conhece o caminho para o mar. Mas mesmo nesse estado, a oscilação continua. O despertar não é uma linha reta, é uma maré. Às vezes você se sente imenso, às vezes limitado. Às vezes tudo parece claro, outras vezes tudo volta a ser neblina. E está tudo bem, porque o verdadeiro desperto não busca estabilidade. Ele se torna o espaço onde a oscilação acontece. Ele entende que o mar não precisa ser calmo para ser mar, que a consciência não precisa ser constante para ser real. E então, algo extraordinário acontece. A distinção entre sagrado e profano desaparece. O cotidiano se torna templo. O lavar de pratos, o riso de um estranho, o barulho de uma rua, tudo é expressão da mesma força. O divino não está mais lá, está aqui, em cada detalhe. É nesse ponto que a espiritualidade deixa de ser caminho e se torna presença. O buscador desaparece e o que resta é a vida em sua totalidade. Watts dizia que, quando você percebe que não há ninguém controlando, o universo se torna uma dança. E dançar é o verbo da imersão total. É a entrega absoluta ao fluxo. É rir sem motivo, chorar sem resistência, amar sem posse. É ser a onda e o mar ao mesmo tempo. A alma desperta, aprende que o objetivo nunca foi escapar da vida, mas mergulhar nela até o fim. E nesse mergulho, nasce a simplicidade. Depois de tanto buscar, tanto questionar, tanto sentir, você percebe que o mistério não precisa ser decifrado. Ele só precisa ser vivido. O verdadeiro despertar não é grandioso. É simples demais para o ego aceitar. É beber água e saber que o universo está bebendo através de você. É respirar
e sentir que o ar entra e sai por todos os seres ao mesmo tempo. É olhar e perceber que o olhar e o visto são o mesmo ato. Então, o silêncio retorna, não como pausa, mas como fundamento. Você não precisa mais acreditar em nada. Você vê, e o que vê é tão vasto, tão simples e tão familiar, que o medo se curva diante dele. O despertar total não é uma conquista espiritual. É a lembrança de que nunca houve separação entre você e o todo. Há um ponto no despertar em que tudo começa a vibrar com urgência. O silêncio se torna quase ensurdecedor. O amor se torna quase insuportável. A clareza, quase perigosa. É como se o universo inteiro estivesse prestes a se revelar e você estivesse de pé, na beira do abismo, sentindo o vento do infinito tocando o rosto. Alan Watts dizia que o despertar não é a fuga da vida, mas a sua explosão completa. É aqui que a alma desperta não apenas entende o mistério, ela o encarna. Tudo o que foi compreendido intelectualmente até agora começa a se tornar experiência direta. A teoria se desmancha na prática viva. Não há mais distância entre a ideia e o acontecimento. Você não fala mais sobre a consciência. Você é a consciência. O véu se rasga de dentro e a luz não vem de fora. Ela emerge do próprio coração. O que antes era uma busca se torna reconhecimento. O buscador e o buscado se dissolvem um no outro como o fogo e a chama que o sustenta. E é nesse instante que o paradoxo atinge seu auge, porque quanto mais o despertar se intensifica, mais simples tudo se torna. A mente, acostumada a buscar complexidade, tenta resistir. Isso não pode ser tudo, ela diz. Mas sempre foi. Alan Watts lembrava: o segredo da vida é que não há segredo algum. O mistério não está escondido, está diante dos olhos, tão exposto que ninguém o percebe. A verdade não é uma escada a ser subida, é o chão onde sempre pisamos. Mas esse reconhecimento não vem sem terremotos internos. Quando o despertar chega ao seu clímax, tudo o que ainda estava preso às estruturas do ego se despedaça. As identidades desabam. As histórias pessoais perdem sentido. As máscaras, tão cuidadosamente moldadas, se desfazem como fumaça. E é aqui que a alma sente o medo primordial. O medo de desaparecer. Watts dizia que o ego teme a dissolução porque acredita que é o que você é. Mas o que você realmente é nunca pode desaparecer. A intensidade do despertar é a morte do falso. É a desintegração do personagem para que o ator possa respirar. Nesse estágio, cada pensamento se torna raio, cada sensação se torna oceano. A consciência se expande a tal ponto que as fronteiras entre dentro e fora, passado e futuro, eu e outro, se desintegram. O tempo perde coerência. 1 minuto pode conter 1000 anos, uma respiração, um universo inteiro. A percepção da unidade não é mais uma crença, é uma evidência que se impõe. Você olha para o mundo e percebe que nunca houve você e ele. Há apenas um movimento contínuo, uma dança que se observa dançando. É comum, nesse ponto, que o corpo reaja. Tremores, lágrimas, riso, vertigem. O corpo se ajusta à nova vibração. Ele tenta acompanhar a frequência do espírito que agora o habita com plenitude. É o fogo alquímico transmutando a matéria. Alan Watts comparava isso a uma corrente elétrica passando por um fio fino demais. O corpo precisa se expandir para conduzir a luz. E, à medida que isso acontece, uma clareza quase dolorosa se instala. Você percebe tudo. As mentiras sutis, os gestos automáticos, os padrões escondidos da mente. O mundo inteiro se revela como uma tapeçaria luminosa, onde cada fio, mesmo o mais escuro, tem função. E então surge uma pergunta, não da mente, mas da própria existência. Por que ainda resistir?
A resposta vem no mesmo instante, não em palavras, mas em pura sensação, porque ainda há medo de perder o que nunca foi meu. O ego tenta sobreviver na beira do abismo, mas a queda é inevitável. Watts dizia que a iluminação é cair consciente. Não há como se segurar, porque não há mais o que segurar. E ao cair, você percebe que nunca houve chão, há apenas o vento do ser. Essa queda não é queda, é voo. É o momento em que o medo se transforma em êxtase. O que parecia morte se revela nascimento. Você entende que o vazio não destrói, ele renova. Que o fim não é um muro, é uma porta. E que a luz, por mais intensa que seja, nunca cega quem se entrega a ela. É por isso que os antigos mestres sorriam antes de desaparecer. Eles sabiam que o desaparecimento era apenas o retorno. Mas há algo ainda mais profundo. A compreensão de que até o despertar é um sonho. O último véu. O despertar do despertar. Watts dizia que a busca espiritual é o último truque do ego. Ele cria o objetivo de se iluminar apenas para continuar existindo. E quando isso é visto, o jogo termina. Porque não há mais ninguém tentando acordar. Só o próprio universo, em sua brincadeira infinita, respirando através de formas que acreditam ser separadas. Nesse ponto, tudo se dissolve na mais pura espontaneidade. A ação acontece sem esforço. As palavras surgem sem dono. A vida flui sem direção. E ainda assim, cada passo é preciso. É o estado do sábio, não aquele que controla, mas aquele que confia. Watts dizia: quando você entende que é impossível errar o caminho, a vida se torna leve. A alma desperta, percebe que cada curva, cada desvio, cada queda, tudo sempre foi o próprio caminho. O destino nunca esteve à frente, sempre foi o agora. E o agora se torna vasto. Ele se expande até engolir o passado e o futuro. Não há mais ontem, não há mais amanhã. Tudo é presença, tudo é pulsação, tudo é eternidade vibrando no instante. Nesse estado, o simples ato de respirar é um sacramento. Cada olhar se torna bênção. Cada toque é iniciação. O mundo deixa de ser cenário e se torna organismo vivo, pulsando, consciente, respirando junto com você. Mas a intensidade não é apenas beleza. Ela é também verdade crua. O despertar total mostra que tudo é sagrado, inclusive o que o ego mais teme. A morte, o erro, o sofrimento, todos são expressões da mesma força. A alma desperta, não foge deles. Ela os contempla até que se dissolvam em luz. E nesse olhar sem resistência, o inferno se transforma em céu. Porque o céu não é um lugar, é o estado de quem viu o inferno e não se afastou. Watts dizia que o universo é autossuficiente em sua perfeição. Nada precisa ser adicionado, nada precisa ser retirado. Tudo o que acontece é o próprio Deus brincando de ser humano. E quando você vê isso, a intensidade se transforma em gratidão. Gratidão por tudo, pelo riso e pela lágrima, pela luz e pela sombra, pelo começo e pelo fim. Porque tudo é a mesma respiração do todo. E então, finalmente, o silêncio se instala. Não o silêncio da ausência, mas o da completude. É o instante em que você compreende que o despertar não é sobre chegar a algum lugar, mas sobre perceber que nunca saiu de casa. A busca termina não porque você encontrou algo, mas porque percebeu que nada estava perdido. Você sempre foi o que procurava. O jogo do esquecimento apenas serviu para que o reencontro fosse possível. E quando essa realização toma o coração por inteiro, há uma leveza indescritível. Você ri da própria busca, das tentativas, dos medos, da seriedade. Ri porque entende que tudo isso também fazia parte da dança e que o riso, no final, é a assinatura de Deus em todas as coisas. No fim, todo despertar é um retorno. Não um retorno no tempo, mas no ser.
Você não volta ao ponto de partida. Você percebe que nunca o deixou. O caminho inteiro, com suas dores, suas epifanias e seus silêncios, era apenas a forma que o infinito encontrou para se lembrar de si mesmo através de você. Alan Watts dizia que a vida é o universo brincando de se esquecer. E talvez agora você entenda o que ele queria dizer. Cada medo que viveu, cada lágrima que derramou, cada vazio que o rasgou por dentro, tudo isso não foi castigo, foi convite. Convite para lembrar o que você é quando para de fingir que é algo menor do que o todo. O despertar não é um prêmio, nem um estado de glória permanente. É um modo de ver. É a simples, quase banal, capacidade de olhar para o mundo e perceber que tudo está interligado, que nada é acaso, que o sofrimento não é o oposto da alegria, mas o ventre que a gera. Watts dizia que é impossível escolher apenas a parte alta da onda. Se você quer a vida, precisa querer o movimento completo, o alto e o baixo, o nascer e o morrer, o som e o silêncio. A alma desperta, aceita esse ciclo sem resistência. Ela compreende que tudo o que é sagrado e que até o caos é expressão da harmonia. Agora, tudo parece mais simples, não é? O que antes exigia esforço, agora flui. O que antes pesava, agora se move leve como brisa. Isso não porque o mundo mudou, mas porque o olhar mudou. E quando o olhar muda, o mundo inteiro muda com ele. É o mesmo cenário, a mesma música, mas o ouvinte já não é o mesmo. Aquele que via separação, agora vê unidade. Aquele que buscava respostas agora encontra perguntas que o fazem sorrir. Aquele que temia o fim, agora vê o fim como passagem. E é aqui que o círculo se fecha. A criança que chorava ao ver o sofrimento alheio, que sentia demais, perguntava demais e se isolava demais, era a mesma consciência que agora compreende o porquê de tudo. Você não era fraco, você era poroso. E essa porosidade, que o mundo tentou apagar, era sua ligação com o divino. Era o portal por onde o infinito respirava através de você. Hoje, você pode olhar para trás e perceber: nada foi em vão. Cada ferida foi uma fresta. Cada silêncio foi um templo. Cada perda foi uma lembrança. E cada lembrança foi um degrau de volta para casa. Alan Watts dizia que o significado da vida é apenas estar vivo. Tão simples, tão evidente, que quase ninguém percebe. Todos buscam algo além, um propósito, um destino, uma missão. E, no entanto, a vida nunca exigiu nada além de ser vivida. O despertar não é sobre entender o universo. É sobre deixar que o universo o entenda. É sobre parar de lutar contra o fluxo e começar a fluir com ele, como um rio que finalmente se lembra do mar. Mas essa lembrança não o torna diferente dos outros. Pelo contrário, ela o torna mais humano. O verdadeiro desperto não se isola em torres espirituais. Ele volta ao mercado, ao trânsito, à rotina e vê Deus em tudo isso. Ele conversa com estranhos e reconhece neles o mesmo olhar. Ele escuta sem pressa, age sem querer provar nada. A iluminação, dizia Watts, é o ordinário percebido de forma extraordinária. E é isso que você se torna, alguém que olha o mundo comum com olhos divinos. A vida, então, deixa de ser problema a ser resolvido e se torna experiência a ser vivida. O que antes era obrigação, vira arte. O que antes era peso, vira dança. Até a dor, quando vem, é recebida como visitante nobre. Você a convida para sentar-se à mesa e ouve o que ela tem a dizer. E quando ela vai embora, agradece, porque entende que até ela cumpriu sua parte. A alma desperta não foge da dor, ela a atravessa com consciência. E ao atravessar, transforma tudo em sabedoria. Nesse ponto, algo silencioso acontece. A necessidade de provar desaparece. Você não precisa mais ser bom, certo, especial ou
iluminado. Basta ser verdadeiro. A autenticidade se torna sua oração. A presença, seu altar. E o amor se torna o próprio ar que respira. Não o amor romântico, nem o amor idealizado, mas o amor cósmico. O reconhecimento de que tudo é parte de tudo e que ferir o outro é ferir a si mesmo. Watts dizia que, quando você percebe que o outro é você em forma diferente, o único ato possível é a compaixão. E essa compaixão é contagiante. Ela se espalha sem palavras. O desperto não precisa ensinar. Ele inspira. Sua simples presença é suficiente para alterar o campo ao redor. Ele caminha e o espaço muda. Ele fala e o tempo desacelera. Não porque tenha poder, mas porque não resiste. É o canal limpo por onde a vida flui sem obstruções. A intensidade que um dia parecia fardo agora se torna graça. A sensibilidade que o machucava agora é instrumento de cura. Mas ainda há algo mais. Uma revelação final que Watts sussurra através do silêncio. Não leve o despertar a sério demais, porque até o despertar é uma brincadeira divina. O universo se diverte explorando suas próprias profundezas. A consciência não busca perfeição, busca experiência. E cada erro, cada desvio, cada riso fora de hora faz parte da música. Quando você entende isso, a leveza retorna. O riso volta. E o riso, dizia ele, é o som do despertar maduro. E então, finalmente, você entende o porquê de tudo. A vida nunca foi um enigma a ser decifrado, mas uma sinfonia a ser sentida. E você é ao mesmo tempo o músico e a melodia, o dançarino e a dança, o observador e o observado. A dualidade desaparece e o que resta é pura presença, a eterna pulsação do ser se movendo através de cada batida do coração. Agora, se há algo que você deve levar desta jornada, que seja isto: você nunca esteve separado. Tudo o que você busca já está aqui e sempre esteve. A vida não está acontecendo com você, está acontecendo como você. E a única missão que lhe cabe é estar desperto o suficiente para perceber isso. Feche os olhos por um momento. Respire. Sinta o corpo, o som, o espaço. O despertar não está no futuro. Ele é este instante, esta respiração, este olhar, esta escuta. E se estas palavras tocaram algo dentro de você, algo que sempre soube, mas havia esquecido, então lembre-se, você não precisa fazer nada para merecer o despertar. Ele já está acontecendo agora, através de você. Se este conteúdo tocou você, deixe seu like, comente e se inscreva no canal para mais revelações, porque cada palavra que desperta uma alma é o próprio universo, lembrando-se de si mesmo.